Olá, eu sou Ivan Lima e hoje eu vou falar sobre um problema de saúde muito grave: o vício na droga chamada Kush. Já ouviu falar? Muitas questões sobre essa droga surgiram após a publicação de uma reportagem sobre os danos desse vício para os jovens, que se encontram em situação de vulnerabilidade social em Serra Leoa, no continente africano. O produtor de vídeos Tyson Conta realizou uma reportagem para o canal de notícias BBC Africa Eye. Em um estilo documental, ele entrevistou alguns usuários de Kush e mostrou imagens chocantes dos possíveis efeitos dessa droga. Jovens em Serra Leoa têm se machucado e enlouquecido por causa do vício na droga já mencionada, que também é conhecida como Spice. Ela é composta por folhas secas trituradas e pulverizadas com substâncias químicas. Por ser muito barata, a droga se alastrou pelas ruas do país e o seu consumo superou o de outras substâncias mais caras, como o tramadol. Além de alertar para os riscos de consumo da droga, o documentário mostra que o vício é principalmente um caso de saúde pública e que está relacionado também com políticas sociais. Ao mostrar a situação degradante das pessoas que enfrentam o vício em Kush, a reportagem mostrou a relação entre o desemprego e a pobreza como fatores potencializadores do vício. Mas afinal, que droga é essa? Ela é derivada da cannabis indica. Suas folhas são trituradas e misturadas com vários compostos químicos. O produto final é um granulado de coloração castanha que é feito para ser fumado. O Kush pode produzir efeitos colaterais mais severos do que os efeitos de outros derivados da cannabis. Por exemplo, a droga pode alterar a percepção, provocar alguns sintomas de psicose, como alucinações e paranoia. Pode gerar também comportamento violento e pensamentos suicidas. O Kush é uma droga sintética, produzida por meio de compostos químicos que potencializam ou alteram algumas das propriedades naturais da planta. Na verdade, a matéria-prima vegetal dessa droga vem de uma espécie híbrida ou de uma subespécie da cannabis indica, produzida a partir do cruzamento da planta e do seu cultivo controlado. Eu vou explicar para você quais são as características da cannabis e das suas espécies. Na verdade, a cannabis é um gênero de planta que faz parte de uma família maior, chamada de Cannabaceae. Outros gêneros e espécies botânicas fazem parte dessa mesma família. Uma das espécies mais conhecidas é o lúpulo, que é muito utilizado na produção de cerveja. No caso das espécies de cannabis, existem algumas semelhanças entre elas. As plantas possuem substâncias responsáveis por efeitos psicoativos, que estão relacionadas ao seu uso recreativo, além de ter também características medicinais, como propriedades anti-inflamatórias e de controle de tensão arterial. Muitas pesquisas na área da ciência da saúde verificaram que o uso medicinal da cannabis pode auxiliar no alívio de sintomas de doenças como o câncer e a epilepsia. As plantas do gênero botânico, como a cannabis sativa e a cannabis indica, são usadas pelos seres humanos para diversas finalidades, há pelo menos 10 mil anos, e são cultivadas há 6 mil anos. Elas são nativas de países do continente asiático, como a Sibéria, a Mongólia e a China. Ao longo do tempo, o cultivo da planta se expandiu para outras regiões, como a Índia, o Oriente Médio, o norte da África e a Europa. A planta é um arbusto que pode chegar a até 2 metros de altura. Ela se desenvolve principalmente em regiões de clima tropical e temperado.
O seu arbusto, que é conhecido como cânhamo, é rico em fibras e, por isso, foi um dos produtos mais comercializados na expansão transatlânticas dos séculos XV e XVI. O cânhamo foi muito utilizado na indústria têxtil, principalmente para a confecção de velas e cordas para as embarcações. Deu para perceber que a planta possui diversos usos e a sua relação com os seres humanos é muito antiga. Atualmente, a produção de drogas sintéticas por meio das folhas de cannabis gera diversos debates. No caso da Kush, a substância surgiu como produto sintético utilizado em fertilizantes, que era vendido em lojas Smart Shops, que são plataformas digitais de compra e venda. No ano de 2013, a substância passou a ser consumida por pessoas em alguns países como Portugal, Rússia, Inglaterra e Estados Unidos. Na época, conhecida como Spice, o seu uso já era considerado um problema de saúde, por causa dos seus efeitos imprevisíveis e perigosos. Para entender como uma substância pode produzir derivados distintos, assim como pode apresentar usos diversos, precisamos considerar algumas questões. A palavra droga possui vários sentidos. Como substância química, ela pode ter uso farmacêutico ou entorpecente. Para muitos especialistas, as drogas possuem usos culturais e sociais que dependem da forma como é percebida e utilizada por diferentes sociedades ao longo da história. Nos últimos 2 séculos, o uso de drogas apresenta dimensões diferentes. A primeira diz respeito ao seu caráter econômico, como mercadoria de consumo. A segunda se relaciona com seu uso lúdico e terapêutico. Outra dimensão corresponde à sua finalidade medicinal e científica. Por fim, outra característica é que o uso de droga também se tornou objeto de criminalidade. Especialistas em saúde apontam alguns fatores que podem influenciar o vício em drogas. Esse problema de saúde pode afetar diferentes classes econômicas, mas a vulnerabilidade social gerada pela pobreza coloca as pessoas em situações complexas de dependência química. Para o usuário, o efeito entorpecente da droga pode ser a única saída para a falta de perspectiva de vida, para abrandar os sofrimentos, as dores e situações degradantes. Na cidade de Freetown, capital de Serra Leoa, os hospitais estimam que 90% das internações de homens na ala psiquiátrica ocorrem por causa do uso de Kush. Em entrevista para a reportagem de Tyson Conta, o ex-policial Ibrahim Carbo, que trabalha na área de relações públicas na Agência Nacional para o Cumprimento das Leis Antidrogas em Serra Leoa, declarou que é necessário investir no lado preventivo do combate ao vício. A estimativa é de que 70% da população de Serra Leoa viva com menos de 2 euros por dia. De acordo com critérios adotados pela ONU, o país é considerado um dos mais pobres do mundo. Em 2018, a renda per capita anual do país era de $490 e a expectativa de vida era de 39 anos. As condições sociais e econômicas de Serra Leoa estão relacionadas com a história da região. Durante o século XVIII, o país se formou como uma colônia britânica, para onde os ingleses enviavam as pessoas que tinham se libertado da condição de escravizadas. Desde então, até a década de 1960, o lugar ficou sob o domínio do colonialismo britânico. Antes mesmo dos ingleses, a região já tinha sido objeto de exploração dos portugueses, por causa do comércio de marfim e de pessoas que foram escravizadas. Mesmo após a libertação do domínio colonial, no ano de 1961, Serra Leoa enfrentou problemas políticos, como a instalação de uma ditadura militar e uma guerra civil. Desde a década de 1930, o país é conhecido pela extração de diamantes,
que atrai disputas e conflitos de caráter internacional. Atualmente, Serra Leoa apresenta um dos menores índices de desenvolvimento humano do mundo. Esse índice leva em consideração a expectativa de vida, o acesso à educação e o padrão de vida medido pela renda da população. Inclusive, grande parte dela vive abaixo da linha de pobreza. Com isso, a região sofre com condições precárias de saúde. Por isso, é preciso considerar esses fatores sociais quando olhamos para o vício em Kush e as possibilidades do seu controle e combate não só em Serra Leoa, como em outras regiões, onde o seu uso pode alcançar grandes proporções e problemas de saúde. Em diferentes momentos históricos, as drogas apresentaram diversas características e significados para sociedades diferentes. Como fonte de prazer, de misticismo e de cura, as propriedades de diferentes substâncias químicas acompanharam diversas relações sociais e culturais. Hoje em dia, o uso de drogas se apresenta em muitas situações como um problema seríssimo de saúde. Isso acontece porque o seu uso está associado também a outros problemas contemporâneos, não somente a vulnerabilidade social. Não somente a vulnerabilidade social é um fator que está relacionado ao uso de drogas, mas também outras questões potencializam o vício, como as enfermidades ligadas ao consumo desenfreado, a fragmentação dos laços sociais e a desumanização das relações. É importante que possamos falar sobre o consumo de drogas sem preconceito, de forma aberta e profunda, considerando as questões sociais que fazem do seu uso um problema de saúde. Espero que tenha gostado do tema de hoje e da nossa reflexão. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau!